Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma conversa sobre o Evangelho, sobre o que o Evangelho é em nossas vidas, o que ele representa na nossa história e a sua eficácia em transformar a vida do mais vil e pobre e imundo pecador, porque esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O estudo de hoje nasceu do desejo do meu pai em aprender as Sagradas Escrituras. E ele me perguntou: filho, como eu posso iniciar os meus estudos da Bíblia? Eu falei: pai, você lê os primeiros capítulos de Gênesis, mais ou menos até o dilúvio, porque você vai entender ali a criação de todas as coisas, você vai entender como o pecado entrou no mundo e as suas consequências nefastas, no homem e na natureza. A partir daí, você vai lá para o Novo Testamento, para o Evangelho de Mateus, conhecer a vida de Jesus Cristo. Por isso, o estudo de hoje, conversa sobre o Evangelho, é sobre o Evangelho de Mateus. Tudo bem? Então vamos lá. Eu gostaria de falar um pouco sobre a autoria, sobre o tema, propósito, e assim como também o objetivo de Mateus com esse relato acerca de Jesus Cristo. Desde o século XVIII, o Evangelho de Mateus foi alvo de vários questionamentos, principalmente quanto à autoria. E esses pesquisadores dizem que, no passado, as pessoas de uma escola de pensamento ou um grupo de pesquisadores escreviam determinada história acerca de Jesus e davam a ela o nome de um autor, principalmente um discípulo, para que esse relato fosse tido como veraz, como real, um relato verossímil com que Jesus passou as suas horas de agonia, a sua vida e etc. Isso é uma prática mesmo daquele período, de várias escolas, de vários grupos que faziam vários escritos sobre Jesus, Evangelho de Judas, Evangelho de Pedro, Evangelho de não sei quem, e atribuíam a esses evangelhos a uma pessoa famosa, principalmente quem fazia isso eram gnósticos, docéticos e etc. Mas o Evangelho de Mateus, nós temos algumas provas de que realmente Mateus escreveu. Que provas são essas? Eusébio, um dos pais da igreja no século III, já cita a um período anterior Papias, que viveu no ano 60 depois de Cristo ao ano 130 depois de Cristo. Porque Papias já cita que Mateus, uns discípulos de Jesus Cristo, estavam fazendo oráculos acerca da vida de Jesus. Por isso é importante essa citação de Papias, porque em tempos anteriores, já na igreja primitiva, ou seja, próximo à vida de Jesus, as pessoas já aceitavam que Mateus havia escrito um evangelho. Por isso, toda a igreja em sua tradição aceita essa autoria. E a data, a gente costuma datar por volta de 64 a 70 depois de Cristo. Por quê? Porque os evangelhos, desses evangelhos, principalmente os sinóticos, o primeiro foi Marcos. E a partir dessa fonte principal, desse padrão, os evangelistas construíram a sua análise. Há teorias que existe uma fonte que até Marcos teria se baseado, mas são apenas hipóteses e teorias sobre isso. Por que até 70 depois de Cristo? Porque é a destruição do templo. Houve uma revolta desde 66 depois de Cristo de judeus contra a opressão do Império Romano, que culminou com a destruição do templo e inúmeras mortes. O fato é que Jesus já profetizava acerca dessas coisas, sobre a destruição do templo, sobre essa grande destruição, e você pode ver isso em Mateus capítulo 24 e 25. Esse relato é tão preciso que alguns pesquisadores vão dizer: não é possível. Jesus não pode ter adivinhado isso. Isso foi escrito após 70 depois de Cristo. Mas pelos dados que vemos, a forma que fala dos saduceus, que já eram inexpressivos depois de Cristo, e a importância que se dá a esse grupo, e uma série de outros fatores que eu não quero enumerar aqui, nós percebemos que é um relato anterior. E nós não negamos o sobrenatural.
o poder sobrenatural da revelação de Deus. E acreditamos que foi antes da destruição do templo, porque senão não haveria sentido algum, né, de uma profecia que fala sobre o passado, sobre o que já ocorreu, tá bem? O tema e o propósito de Mateus, assim como os outros evangelhos, é transmitir um ensino autorizado acerca de Jesus e acerca de sua pessoa. Mas Mateus vai tentar provar, a partir da enunciação dos profetas do Antigo Testamento, que as profecias acerca do Messias estão sendo cumpridas. Por isso é fácil observar e identificar um certo sabor judaico no escrito de Mateus, porque Mateus é um judeu e ele demonstra um conhecimento, por exemplo, das regras do Sinédrio, que agiu totalmente errado no julgamento de Jesus, né? Ele também consegue perceber a distorção da mensagem dos escribas e fariseus em relação ao Antigo Testamento e a natureza pactual também entre Deus e o seu povo, e uma série de outras práticas judaicas que ele tem um domínio impressionante, provando que é um judeu que está escrevendo, tá bem? Outro ponto marcante no Evangelho de Mateus é a ênfase que ele dá ao ensino de Jesus, ao comparar, por exemplo, com Marcos, que possivelmente tenha servido de fonte. O Evangelho de Mateus tem uma certa 17 parábolas, é muita coisa. Foca bastante no ensino de Jesus, como a presença do Sermão do Monte, o envio dos 12, ou seja, parece que Marcos dá ênfase no que Jesus fez. Quem fala isso é Leon Morris. Parece que Marcos dá ênfase no que Jesus fez, enquanto Mateus considera de suma importância o que Jesus disse. Por isso que o ensino de Jesus é bastante marcado, é bastante focado no Evangelho de Mateus. Tudo bem? R.E. Nixon, né, um importante teólogo, observou muito bem que nesse ensino de Jesus, muito presente no Evangelho de Mateus, há uma divisão entre o discurso, entre os seus discursos. Ou seja, há 5 discursos importantes no Evangelho de Mateus, que podem ser divididos da seguinte forma. O primeiro é ético, você pode observar isso. Você pode até dar pause agora e ver na sua Bíblia, depois volta. No capítulo 5 ao capítulo 7, há um discurso ético sobre o Evangelho. Há também, no capítulo 10, um discurso sobre o discipulado e a missão, ou seja, um discurso missionário. E você pode observar isso no capítulo 10. O terceiro é um discurso sobre o reino dos céus. E você vai observar as parábolas do reino, no capítulo 13. E você vai observar um discurso sobre a igreja e a sua autoridade, ou seja, um discurso eclesiástico, no capítulo 18. E o quinto discurso é um discurso escatológico, ou seja, um discurso sobre o fim dos tempos. E isso, como eu já disse, está presente no capítulo 24 e 25. Ou seja, cada etapa desses discursos, dos 5, a cada bloco que se termina, há uma espécie de estribilho, há uma espécie de repetição, que é quando Jesus acabou de proferir estas palavras. Ali você está percebendo que está encerrando um bloco. Por exemplo, quando encerra o bloco ético, lá em Mateus 7:28 vai dizer: quando Jesus acabou de proferir estas palavras. Essa organização em 5 etapas, há pesquisadores que estão relacionando ao Pentateuco, dizendo que Mateus tenta fazer uma alusão a Jesus como Moisés, como um novo mediador, mas eu achei isso um pouco forçado demais. Eu percebi, talvez Mateus quis organizar o ensino de Jesus e organizou dessa forma, em 5 blocos. Ele observou isso. Mas Nixon observou bem essa separação em blocos, tá bem? Agora, eu gostaria de ler, de citar um livro que é Teologia do Novo Testamento, de Leon Morris,
da editora Vida Nova, talvez você conheça, não sei se dá para ver aí. Eu gostaria de citar um texto, né, dessa separação, dessas 5 divisões do ensino de Jesus. Leon Morris diz o seguinte: suas 5 grandes divisões de discursos convidam a comparações com os 5 livros de Moisés. Apesar de termos de rejeitar a inferência que muitas vezes se faz de que Mateus está retratando Jesus como aquele que outorgou uma nova lei. Para Mateus, assim como para os outros evangelistas, o evangelho, não a lei, é o centro do sistema cristão. Mateus, porém, certamente vê a importância do ensino de Jesus. Os convertidos não devem ser apenas batizados, mas também ensinados a obedecer a todos os mandamentos de Jesus, como diz Mateus 28:20. A partir do que ele escreveu e da maneira como o fez, D. Kilpatrick concluiu que Mateus era um escriba cristão. E a maioria dos estudiosos concorda com isso. O tom judaico de Mateus não deve ser ressaltado em detrimento de outro aspecto do seu evangelho, seu universalismo. Ou seja, Mateus não tenta escrever uma nova lei, mas ele destaca a importância dos ensinos de Jesus para a vida, dizendo que não basta somente a pessoa ser batizada como seu mestre ensinou. É necessário entender os mandamentos de Jesus Cristo e praticá-los em sua vida. Então, os mandamentos de Jesus Cristo são de suma importância. E ele não se prende somente à sua pátria, à sua origem étnica, mas à presença de um universalismo no ensino de Mateus, mostrando que o Evangelho é para todos. E vamos observar isso no capítulo 1. Eu gostaria que você acompanhasse essa leitura. Evangelho de Mateus, capítulo 1. E nós vamos analisar a gênesis de Jesus, ou seja, o seu nascimento, a sua origem, o seu começo. Diz assim, Mateus capítulo 1, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson. Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamava o Cristo. Amém. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Ufa! Quanta coisa! Deixa eu só pegar meu apoio aqui que caiu. Ou seja, quando chega a parte da genealogia na Bíblia, seja sincero, o que acontece? A gente pula. Como você viu, nós nos embolamos, a gente se enrola, pula alguns nomes, se cansa e se pergunta, para que tem isso aqui? Se você fosse escrever um livro
e quisesse chamar a atenção das pessoas para os seus escritos, você ia colocar uma genealogia desse jeito, chata, citando quem? Só nome difícil, Salmão para mim era até peixe, mas aqui é uma pessoa. E você pensa, para que isso? Para que essa genealogia? Ou seja, se está aí, é porque é importante, você há de convir comigo. Vamos por partes analisar essa genealogia. Eu sei que talvez você ache genealogia muito chato, mas eu quero te mostrar que é de suma importância essa genealogia está aqui. Primeiro, Mateus inicia dizendo, livro da genealogia de Jesus Cristo. Primeiro, gostaria de destacar uma parte importante. Mateus usa o título Cristo 17 vezes, enquanto o nome Jesus ele cita 150 vezes no Evangelho, mostrando que ele prefere o nome, a pessoa de Jesus, ao invés de citar sempre o seu título. Ele prefere citar o nome de Jesus. E Cristo é o título messiânico. Cristo significa ungido, que em hebraico é Messias, que significa também ungido, assim como no grego. E ele diz, filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Davi está fazendo uma alusão à sua origem messiânica, ao reino davídico, prometido por Deus que nunca mais teria fim. E filho de Abraão, remetendo ao povo judeu, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, Mateus está afirmando que está sendo gerado um novo povo, um povo que tem como padrão, como paradigma, como rei soberano, o Messias prometido ao trono de Davi, que é Jesus. Continuando, ele vai citando vários nomes e você vai perceber nessas citações que são 14 gerações divididas em 3. Vamos lá. No versículo 17 diz, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Ou seja, Mateus fala que de Davi, de Abraão até Davi, são 14 gerações. De Davi até o exílio, mais 14 gerações. E do exílio babilônico à chegada do Messias, 14 gerações. É difícil entender essa divisão e até você concordar com Mateus, porque parece que há nomes faltando aqui, há lacunas. Por exemplo, do exílio babilônico até Jesus é provavelmente uns 500 anos. Você percebe que com certeza é possível que haja nomes faltando. E também a última geração, o último bloco, esse terceiro bloco, não tem 14 gerações. Se você for contando nome por nome desses desconhecidos até, você vai ver que são 13 gerações e não 14. Então parece que Mateus está usando os números simbólicos, uma numerologia simbólica nesse texto. Mas o que ele quer dizer com isso? Há algumas hipóteses. Primeiro, o número do nome de Davi, ou seja, as letras do nome de Davi passadas para o seu valor numérico, como tem no hebraico, somando-se dá 14. E há teólogos que estão dizendo, então Jesus é o número de Davi, ele é completado pela terceira e última vez. Talvez seria uma hipótese, né? Eu acho difícil, né? Mas seria uma hipótese. Há uma estranha também interpretação, eu observei isso, interpretei dessa forma, como uma possibilidade, de que no terceiro grupo esteja faltando uma geração. São 13 gerações. E eu interpretei o seguinte, será que é possível que Jesus tenha gerado de si mesmo a igreja e nós somos esse número 14? É
possível também. Essa é a minha interpretação. Não sei se alguém já fez isso, mas é a minha interpretação. Há também uma interpretação de que esse número 14 esteja relacionado a semanas, ou seja, 2 semanas, né? Ou seja, no total daria, acho que 6 semanas, né? Uma semana, 7 dias. Também é uma possibilidade. Eu não sei a que se poderia referir isso. Se você tiver uma interpretação sobre isso, dá uma pesquisada, coloque aí no grupo também. Mas o que se pode inferir com aparente certeza é que é demonstrado nesse texto por Mateus que a história judaica aponta para o Messias. As gerações, a história do povo hebreu está apontando para alguém, ou seja, Deus tem propósitos ao decorrer da história. Ele tem o controle da situação. Deus tem o controle de tudo. E isso é uma interpretação válida para esse texto. Ele conta as gerações falando, olha, tudo seguiu a um propósito, a um número certo, a um tempo estipulado, mostrando que Deus tem propósitos. O que mais eu posso aprender com essa genealogia? Que a terceira cadeia, o terceiro bloco de 14 gerações, há desconhecidos. Pessoas que você olha e fala, quem são esses? Não são muito conhecidos. Foram acrescentadas pessoas à genealogia do Messias que as pessoas não sabem quem é, não dão importância, não são conhecidos. E isso está muito em similaridade com o que Mateus ensina em seu texto, com as palavras de Jesus que ele retrata. Por exemplo, em Mateus capítulo 11, que Jesus faz uma oração e diz, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, a partir do versículo 25, que ocultaste essas coisas aos sábios, aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Então, Deus continua escolhendo pequeninos, escolheu desconhecidos para a genealogia de Jesus e te escolheu também para servi-lo. Talvez uma pessoa que não é valorizada nesse mundo, nessa atual conjuntura do Brasil, mas Deus escolheu para uma grande obra, para ser anunciador do Evangelho de Jesus Cristo para toda a terra. Você é especial, não porque as pessoas dizem que você é especial ou é importante, mas porque Deus te considera importante. Deus te considera especial, a ponto de entregar o seu Filho amado na cruz para morrer por você, para que os seus pecados fossem perdoados, para que você fosse redimido, para que você fosse redimida. Por isso você é importante, você é especial. E o outro ponto importante nessa genealogia é a inclusão de mulheres. Estamos tratando, é claro, de uma sociedade aqui patriarcal. Não era comum citar mulheres em uma genealogia, principalmente por um judeu como Mateus. Mas ainda que citassem, citariam Rebeca, Raquel, Lia, né? Umas matriarcas aí importantes. Mas Mateus inclui na genealogia do Messias, na genealogia de alguém que ele quer atestar, provar que é o Messias e que o ensino dele é válido para que o seu povo o receba, inclui mulheres de procedência totalmente duvidosa. A primeira dessas mulheres é Tamar. Quem foi Tamar? Talvez você se lembre dela, lá de Gênesis capítulo 38. Tamar casa-se com um dos filhos de Judá. Esse homem Deus não curtia muito ele, e ele vem a falecer. Aí, segundo a lei do levirato, o irmão teria que desposá-la para que desse descendência ao irmão falecido. E esse irmão que veio, em vez de deixar a descendência para o seu outro irmão falecido, ele jogava o sêmen na terra para que Tamar não engravidasse. Por isso, Deus o mata. Quando chega para dar o terceiro filho, que é Selá, Judá, peraí, essa Tamar é uma viúva negra. Todo mundo que
se relaciona com ela, morre. Eu não vou dar meu terceiro filho para ela. E dá uma enrolada nela. E o que Tamar faz? Percebe a malandragem de Judá e faz o seguinte. Percebe que ele sobe aos tosquiadores, ela vai até a cidade próxima, se veste de prostituta cultual, olha só. E Judá olha para aquela mulher, olha, é uma prostituta, ela está com véu, está com a roupa de prostituta e a toma para si. Mas ele não tem dinheiro nem bens naquele momento e deixa o seu selo e o seu cajado, algo de suma importância, né, que representava a sua família, e diz, olha, depois eu trago um carneiro aqui para pagar os seus serviços, né, de amor. A prostituição é uma das profissões, como dizem, mais antigas do mundo. Só que não conseguem achar mais a prostituta. E depois de um tempo percebe-se que Tamar está grávida. Pegam ela e falam, olha, é adultério. Ela deitou com outro homem, engravidou sem ser o seu marido. Ou seja, iriam apedrejá-la, matá-la. Mas ela fala, olha, o meu bebê é desse homem que me deu essas coisas aqui. E entrega o sinete e o cajado a Judá. E Judá a perdoa. De Tamar vem a linhagem também do Messias. Você se pergunta, o que essa história está fazendo na Bíblia? Como puderam incluir algo tão assim, torpe? Algo tão pecaminoso? Uma nora tendo relações sexuais com o seu sogro. E dando origem a tudo isso e querendo matar uma mulher que foi negada do seu direito, do levirato, a um marido. E quando engravida ainda querem matá-la. Por que isso está na Bíblia? Você deve se perguntar. E a Bíblia não esconde os problemas, não esconde o pecado, não esconde as injustiças, as falhas das pessoas que são relatadas, nem as falhas de pessoas que foram incluídas na linhagem do Messias. Isso é importante, isso é até incrível presenciar isso. A próxima é Raabe. Raabe era prostituta lá do muro, foi incluída também na linhagem do Messias. A outra era Ruth. Ruth era uma mulher de bem, uma mulher íntegra, mas moabita, né? Uma estrangeira que tinha uma ascendência amaldiçoada, porque os moabitas foram amaldiçoados. E a última, pasmem, Betseba, mulher que adulterou, né, com o rei Davi, que foi ato esse pecaminoso de Davi, que matou Urias, você conhece a história, e ali foi a derrocada de Davi. Essas 4 mulheres, Leon Morris fala, 4 mulheres gentias foram incluídas na linhagem do Messias por um judeu. O que será que isso quer dizer para nós? Parece que Mateus aprendeu com o seu mestre a quebrar uma série de preconceitos. Primeiro, a incluir mulheres. E primeiro, a incluir mulheres gentias. Apesar do teor judaico dos escritos de Mateus, percebe-se que ele aprendeu bem com o seu mestre, valorizando mulheres na linhagem messiânica e, sobretudo, gentias, demonstrando que a universalidade do Evangelho é superior ao seu patriotismo e à sua origem étnica. O Evangelho é para todos. Por isso, em Mateus capítulo 28, do 19 ao 20, Mateus vai registrar a ordem do rei, a ordem do Messias, que é uma ordem para todos os cristãos, em todas as suas gerações. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todos os mandamentos que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todas as nações, todas as culturas, povos e tribos são alvo do Evangelho. Eu gostaria de dizer a você que temos uma missão de anunciar um Evangelho. Não um Evangelho preconceituoso, um Evangelho
machista, um evangelho que deprecia a mulher, mas um evangelho que reconheça que todos somos iguais, que todos nós carecemos da graça de Deus. Que essa genealogia te ensine que mesmo sem importância, você é especial para Deus, porque quem te dá a importância não é o mundo, mas Deus que do alto olha para você e te vê como especial. Por isso ele enviou o seu Filho para morrer pela sua vida. Que você observe também nessa genealogia que o Evangelho é para todos os povos. Já era o objetivo. Não foi, o Evangelho começou para os judeus e era para continuar só para eles. Aí, como não deu muito certo, perseguiram Jesus, aí os discípulos começaram a anunciar o Evangelho pelo mundo. Não! Já havia sido profetizado a Abraão que nele, no descendente de Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Já estava presente, por exemplo, em Jonas, ele anunciando a palavra de Deus aos ninivitas para o arrependimento. E os assírios se converteram com panos de saco, a palavra do profeta. Já está presente em Isaías, sendo anunciado que os gentios estavam esperando a luz do Messias raiar, o servo do Senhor. E já estava na própria linhagem do Messias, gentios presentes, demonstrando que o Evangelho é universal, é para todos. Que você possa anunciar o Evangelho a toda criatura, sem preconceitos. Mesmo que sejam homossexuais, mesmo que sejam negros, mesmo que sejam indígenas, mesmo que sejam ribeirinhos, mesmo que sejam ciganos, não importa a origem, não importa o credo, não importa de onde vieram, o Evangelho é para todos. Anuncie o ensino de Jesus Cristo e que as pessoas obedeçam o ensino de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e encontrem salvação para as suas almas. Que Deus te abençoe poderosamente. Se tiver alguma dúvida, algo a acrescentar, coloque aí nos comentários. Deus te abençoe.